Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês uma discussão que recentemente eu acabei vendo alguns vídeos no YouTube falando sobre isso. E eu também decidi vir trazer a minha opinião do que eu penso, que é sobre o aumento de preço das revistas mensais, dos quadrinhos mensais da Panini. E para ilustrar um pouco aqui, eu trouxe uma pequena evolução, eu trouxe algumas revistas da Panini para a gente discutir a evolução e do que eu penso sobre isso, tá? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acham desse aumento de preço das revistas da Panini. Os vídeos que eu acabei assistindo, caindo no vídeo, é do Pipoca e Nanquim, falando sobre todo o desenrolar, todo o desenvolvimento, toda a caminhada da Panini com publicações mensais em seus quadrinhos, desde 2003, 2001, sei lá, desde o início dos anos 2000 até os dias de hoje. E o outro é um vídeo mais recente do João, do canal Eu Leio Gibi, onde ele, como mais leitor e colecionador do que propriamente uma editora, porque ele não tem editora, obviamente, reclama muito mais dessa questão do aumento de preços, porque ele é consumidor assíduo de quadrinhos há muitos anos. Assim como o Pipoca e Nanquim, mas o Pipoca e Nanquim tem uma visão muito mais comercial, visto que hoje eles também são uma editora. Vamos lá, hoje em dia a gente tem esse tipo de publicação mensal, que é uma capa cartão. Vou pegar essa aqui do Homem-Aranha, que é a mais recente que eu tenho. É uma capa cartão. O papel interno é um papel couché e lombada quadrada. A gente tem aqui, ó, uma lombadinha quadrada com todas as informações que você precisa para deixar ele na sua estante e você saber qual gibi você está buscando. Por exemplo, aqui a gente tem Espetacular Homem-Aranha, número 4. A gente sabe aqui qual que é. E a Panini tem esse, pelo menos na Marvel. Na DC já é um pouco diferente. A gente vai ter Flash, DC Comics e tal. Na Marvel, cada personagem, cada história, a cor da lombada é diferente. Por exemplo, dos Vingadores é verde, do Venom é meio um cinza, meio azulado, do Homem-Aranha é um azul, e assim por diante. Aqui no caso do Flash, o Super Choque, a lombada é preta, e na minissérie Batman, além do ponto de ignição, a lombada também era vermelha, que dá pra confundir, mas aqui tá escrito Batman além do ponto de ignição, então acho que não confunde tanto. Mas isso é só um detalhe. E a gente tem também a forma como eles estão divulgando as sagas. Saga do Flash, do Homem-Aranha, do Batman, do Superman, Vingadores, Liga da Justiça, Jovens Titãs e a coleção clássica Marvel, que não é uma saga, mas ela vem no mesmo formato. Capa cartão, muito mais grossa do que uma mensal, por exemplo. Vocês podem ver aqui. Ela é bem mais grossa, vem bem mais páginas do que uma e o papel interno é um offset. Ele é uma gramatura um pouco maior, mas ele é completamente diferente do papel couché aqui das mensais. Esse é o padrão que a Panini tem publicado as suas revistas, tanto mensal quanto praticamente todas estão vindo nesse papel cartão, e o papel o papel interno depende muito das fases, né? Normalmente sagas está vindo papel offset e as mensais e as minisséries e outras séries estão vindo, histórias atuais, né? Não republicações, estão vindo no papel couché. E onde eu quero chegar? Hoje, se você pegar isso aqui ou isso aqui, é um material de muito mais qualidade do que, por exemplo, isso aqui. Essa aqui, a Marvel Max, é a revista mais antiga que eu tenho na minha coleção. Ela é de fevereiro de 2004. Já faz quase 20 anos que essa revista foi publicada. E a gente tem um papel couché na capa, uma capa de revista normal, Veja, Isto É, super interessante, é o mesmo material de revista. E o papel interno, papel jornal. Extremamente ruim. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto desse papel. Eu acho que é um papel que prejudica muito na coloração. Às vezes
que a tinta não fica na cor original que ela deveria ser, embora essa edição aqui esteja muito bem impressa, tá? E outro detalhe, é um papel que se degrada muito fácil, amarela muito fácil e o desgaste desse material é muito maior. Para colecionador é ruim, porque você tem que tomar muito mais cuidados do que, por exemplo, esta edição do Homem-Aranha, que além dela ser muito mais nova, ela tem um material de muito melhor, muito mais resistente e muito melhor acabada. Vamos falar a verdade, que sem contar que para colecionador igual eu, que muita gente coloca, embala 2, 3 gibis no mesmo plastiquinho e depois guarda, eu coloco 1 a 1. Quando você vai para minha estante, vai estar assim, ó. Eu sei que aqui é o Homem-Aranha 4, só que eu não sei qual que é essa aqui. Eu não sei se é Marvel Max, se é Capitão América, se é Homem de Ferro, o que é. Tá certo? Então, ter a lombada quadrada, para quem, principalmente eu que estou produzindo conteúdo sobre quadrinhos, é importante porque fica muito mais fácil para você localizar o gibi que você procura. Enquanto aqui você tem que ter uma noção de onde você guarda a coleção e ir procurando 1 a 1, tá? Outra coisa. E esse material, esse estilo aqui, durou durante vários anos, porque a gente chega aqui no Batman dos 952, edição número 1, de... que ano que é isso? Junho de 2012. São 8 anos de diferença e não mudou nada. Capa revista, capa de papel couché e interior de papel jornal. Aqui, como o Batman já é uma história já que abusa do preto, já não fica uma coloração tão legal no papel jornal, tá? E aí já muda muita coisa, já não é um material que me agrada muito no papel jornal. Depois de um tempo, a Panini manteve o papel capa revista aqui na capa, tá? Só que ela veio para um LWC no interior, que para mim, eu particularmente acho o melhor formato para mensal, tá? Eu gosto muito desta capa aqui, desse estilo de capa. Não acho ruim, acho que é um material muito resistente. O LWC aqui, eu acho que essa aqui já é até couché. Mas enfim, já não é mais papel jornal, já é um material muito melhor. Você vê que a impressão tá muito melhor, tá? E eu gosto bastante desse estilo aqui. Se fosse até hoje assim, eu não reclamaria. Tá certo? E manteve a lombada canoa, né? Que não é lombada quadrada, no grampinho e tudo mais. E aí em 2019 a Panini mudou para o papel cartão. Capa cartão. E agora sim papel couché. Esse realmente é da LWC, que é folha de revista. Basicamente, se você tinha costume de ler uma Veja, uma Isto É, uma revista Placar, uma super interessante, era esse padrão aqui, ó. Esta capa e esse material. Aqui a gente já tem uma evolução nos dois níveis. Capa cartão e a revista couché, que ela é normalmente publicada nos capa dura, porque é um material de muito melhor qualidade e tudo mais. E o que eu quero com tudo isso é falar que eu entendo o que a Panini está fazendo, porque hoje em dia não se vende tanto quanto provavelmente nessa época aqui. Então para compensar, para a empresa manter um lucro aceitável, é importante que ela aumente o preço. Ela vai precisar aumentar o preço para ela manter o lucro que ela espera, já que ela vende menos hoje em dia. E para aumentar o preço sem mais nem menos, isso ia afastar muito os fãs. Então o que ela fez?
ela fez uma evolução, ela foi fazendo uns testes com as edições especiais, por exemplo, o Quarteto Fantástico, aquele de 11 volumes que se iniciou em 2020, ela era nesse formatinho aqui, ó. Ela era nesse formato aqui, um pouquinho mais grossa, mas era basicamente isso, uma capa cartão com papel couché, a história completa em poucos volumes, e provavelmente teve uma aceitação boa, por ser um especial e tudo mais. E a Panini arriscou em trazer este mesmo formato para as revistas mensais. Que, como eu disse, se fosse assim, se fosse nesse formato aqui, ó, eu gostaria muito, mas eu também gostaria que fosse lombada quadrada. Por que lombada quadrada? Hoje em dia, outra coisa que a Panini fez na sua evolução é basicamente o tamanho das revistas. Se a gente pegar esta aqui, são 96 páginas, enquanto esta aqui são 76, são 20 páginas a mais. E eu trouxe uma aqui, que é o Retorno do Wolverine, que a história é horrorosa. Até hoje eu não entendi como é que o Wolverine voltou, mas enfim, esse não é o tema da história. De 2019, que ela é um papel cartão, uma capa de papel cartão, tá? Papel couché, que é o mesmo esquema, só que lombada canoa. E são muitas páginas, então a lombada canoa não ficou legal nesse formato. Se fosse lombada quadrada, o acabamento seria muito melhor. Por isso eu digo, além do que é muito mais fácil para você buscar na sua estante, ou onde quer que você guarde, já que eu, por exemplo, prefiro guardar as revistas todas em pé, uma do lado da outra, todas embaladinhas bonitinhas. Então, assim, eu entendo que hoje, principalmente porque quem compra hoje em dia é colecionador. Não existe mais uma pessoa que compre uma revista para ler e jogar fora, ler e largar de qualquer jeito, ler e sair repassando. Muito difícil ter alguém que faça isso. E visando isso, a Panini resolveu apostar num material de muita mais qualidade do que e com um preço mais elevado do que manter, por exemplo, nesse formatinho aqui. Que eu volto a dizer, mas acho que é a terceira ou quarta vez que eu vou dizer nesse vídeo, eu adoro esse formato aqui. Para mim é o formato perfeito para uma mensal. Em contrapartida, o preço tá extremamente salgado. Tá muito difícil hoje em dia você ter uma coleção, tá certo? Nessa época, essa aqui já era carinha, R$ 9,40. Mas e essa aqui de 2019, há 4 anos atrás, R$ 19,90. Se a gente comparar com essa aqui e essa aqui já é trintão, é R$ 29,90. Deus amado. E eu não vou nem comparar com a Saga, né? Que a Saga é 40 pila, R$ 39,90. Eu fiz uma review desse, eu falei que vale a pena porque o material é muito bem feito e tudo mais, a história é muito boa. Se fosse mais barato, seria muito melhor, obviamente. É lógico que eu não quero que volte pro papel jornal, tá certo? O papel jornal, pra mim, ele é horroroso. Principalmente uma revista de quase 20 anos, eu tenho que tomar um cuidado enorme na hora de folhear, na hora de ler. Porque a chance disso aqui rasgar é muito grande. E eu acho que a Panini encontrou uma... E eu acho que a Panini buscou uma forma de compensar a queda nas vendas, aumentando a qualidade do seu produto para também poder aumentar o preço e assim, consequentemente, manter o seu nível de lucro. Que, como eu disse, ela é uma empresa e ela visa lucro. Ela nunca vai querer prejudicar os seus leitores, porque se os leitores começarem a se sentir prejudicados, ela vai perder muito mais dinheiro, porque se você pegar 100 leitores que param de ler, são quase R$ 4.000 que ela deixa de lucrar. Só para vocês terem uma noção do que são apenas 100 leitores. São R$ 4.000 que ela deixa de lucrar. Pensando nas sagas, né? E, por exemplo, isso eu tô falando de 100 leitores que compram um único volume por mês. São R$ 4.000
por mês. Se a gente pegar eu que fiz a assinatura dessas duas aqui, cadê a Homem-Aranha? Vem cá. Disso aqui, você já está falando de R$70 por mês. Se eu me sentir prejudicado, é lógico que eu vou parar de comprar. E o que vai acontecer se mais 99 pessoas, ou seja, 100 pessoas que fazem essa mesma assinatura aqui, ó, R$70 por mês, 100 pessoas são R$7.000 por mês. Dá quase R$80.000 num ano, apenas 100 leitores. Então, a Panini ela nunca vai querer prejudicar os seus leitores e é por isso que ela procurou o formato de melhor formato, um formato de melhor acabamento para as suas mensais, visando manter o seu lucro e não afastar os seus leitores. É óbvio que o preço acaba afastando, é óbvio, isso eu entendo. Mas a gente também tem que enxergar o lado da editora. Então, essa é a minha opinião. É complicado. Eu ainda acredito que os mensais deveriam ser, sim, o formato de mais acessível e mais barato possível para os leitores. Porque eu acredito, sim, que é uma porta de entrada. Porque eu vou dar um exemplo. Uma criança que assistiu, sei lá, o filme do Flash, que foi uma porcaria. Foi uma porcaria o filme do Flash, tá? Isso eu não vou entrar no mérito mais. E ela, sei lá, gostou do filme do Flash e quer ler uma história do Flash, quer mais coisa do Flash. E ela chega pra comprar uma revistinha do Flash e ela vê esta coisinha aqui de... Essa aqui, ó, 48 páginas. R$20. 48 páginas, R$20. Não é das revistas mais caras que a gente tem na banca hoje em dia. Mas é muito provável que uma criança não tenha condições de comprar uma revista dessa. Porque é R$20 todo mês. Apesar que essa aqui é uma periodicidade especial, são só 7 volumes. Ela já vai gastar aqui 140 conto para ler essa história aqui. Essa aqui que custava R$9,40. Hoje em dia, se a Flash fosse nesse formato aqui, talvez ela tivesse nos mesmos 9,40, já que essa aqui tem menos página. Então você cortaria pela metade o preço e possibilitaria uma pessoa com condições menores, menos favorecidas, de comprar e ler e aproveitar o seu gibi. Então eu entendo o lado da Panini, mas eu ainda sou a favor de baratear o máximo possível as revistas mensais. Então é isso, galera. Esse foi a minha opinião sobre essa questão do aumento de preço da Panini. Eu acredito que eu entendo o lado da editora, mas eu também sou um leitor, sou um colecionador. Baixasse os preços, até porque se você pegar R$100 e entrar no site da Panini, você compra 3, 4 gibis no máximo e olhe lá. Então R$100 hoje não vale nada dentro do site da Panini. Enquanto você vai num sebo, com R$100 você sai com 10, 12, 15 gibis tranquilamente. E até mais dependendo do que você pegar. Se for atrás de formatinho, então você sai com uns 20. Mas essa é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, se vocês não concordam comigo, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu quero ouvir pra gente poder debater, conversar e ter um debate saudável sobre esta questão que é polêmica de certa forma, né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!